né, um áudio aí por parte, uma informação por parte do deputado Pedro Westphalen, nos falando que o deputado Pedro Westphalen e o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Vladimir Aroldi, comemoram a aprovação do projeto que partilha recursos do mega leilão do pré-sal com estados e municípios, né? O texto foi aprovado na noite de quarta-feira, né, ontem, né, na Câmara dos Deputados, e o tema diz o seguinte: segundo o portal UOL, né, após horas de negociação, estados e municípios conseguiram chegar, com a articulação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a um acordo favorável aos dois entes na distribuição dos recursos do mega leilão do pré-sal, facilitando a aprovação do projeto da lei sobre o tema na quarta-feira ontem. O projeto foi aprovado por votação simbólica. Ele agora vai ao Senado. Se aprovado no Senado sem alterações, vai à sanção presidencial. O Congresso já havia aprovado uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, em 26 de setembro, para permitir que os recursos fossem partilhados entre União, estados e municípios. Agora o projeto, discutido na Câmara, define as regras dessa divisão. Os líderes de partidos do Centrão, que não são aliados do governo de suas bases eleitorais, manobraram para melhorar as condições para os municípios. Assim, podem beneficiar prefeitos ligados a seus grupos, né? O texto pactuado permite que municípios possam destinar os recursos para investimento ou para pagar dívida previdenciária parcelada ou para a criação de uma reserva financeira para pagamento de despesas com fundos previdenciários de servidores públicos. Já os estados poderão usar os recursos para pagar dívidas previdenciárias e para investir. A Confederação Nacional dos Municípios comemorou a decisão. Os deputados entenderam a necessidade de cada gestor local e da população brasileira. Eles não estão beneficiando só a gestão do prefeito ou da prefeita, eles estão beneficiando a população brasileira, que está ganhando muito com isso, afirmou o presidente da Confederação Nacional, o Vladimir Aroldi. O entendimento é considerado no Senado como fundamental para possibilitar a aprovação do segundo turno da reforma da Previdência, que deve ocorrer em 2 semanas. Enquanto os senadores vinham defendendo uma divisão igualitária entre estados e municípios, deputados apontavam para que as prefeituras ampliassem a sua parcela no bolo. Pelo acordo costurado entre Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, 30% do montante deve ser dividido igualmente entre estados e municípios. O acordo prevê que parcela destinada aos municípios, 15%, será repartida respeitando as normas do Fundo de Participação dos Municípios. Já no caso dos estados, a partilha deve ocorrer da seguinte composição: 10% seguindo os critérios do Fundo de Participação dos Estados, 2,5% do auxílio financeiro para fomento das exportações UFEX e 2,5% sobre a Lei Candir. A Lei Candir prevê a compensação a estados pela isenção do ICMS sobre as exportações, é o caso aqui do Rio Grande do Sul. Uma parte dos recursos é distribuída com base em percentuais definidos em 2002, de acordo com as exportações à época, mas outra parte leva em consideração uma tabela definida pelo CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, que é alterada anualmente. O acordo busca um equilíbrio no envio do dinheiro entre os entes federados do Norte e Nordeste e as demais regiões do Brasil. Ficou estabelecido ainda que o Rio de Janeiro receberá 3% do bolo da União a título de Estado produtor. Para surtir efeito, o projeto de lei precisa ser sancionado pelo presidente pelo presidente Bolsonaro antes do leilão, que está marcado para o dia 6 de novembro. Os prefeitos, por exemplo, poderão usar os recursos arrecadados para equilibrar as contas previdenciárias e ou para investimentos. Isso é o que a Folha de São Paulo colocou como um resumo do que foi essa partilha dos recursos do mega leilão. Nós, inclusive, recebemos um áudio, um vídeo do deputado Pedro Westphalen, em que ele conversa com o presidente da Aroldi sobre este tema. Vamos ouvir o que ele fala aí. Aqui com o Haroldo, grande vencedor desse dia, Marcel, temporário, foi de uma orgulho onde ele conseguiu seu direito, fazer 2 frentes parlamentares, conversar com o Congresso, conversar com o presidente. Haroldo, parabéns, ganha o país, ganha o município, uma vitória tua, uma vitória da CDM, uma vitória coletiva do Congresso, do presidente, dos líderes, todos os líderes, por uma importância danada. E agradecer muito ao senhor pelo apoio, pela dedicação para que tudo isso pudesse acontecer no dia de hoje. Agradecer a todos os deputados e deputadas que atenderam a nossa solicitação e que entendem que a vida das pessoas acontece em cada município deste país, do nosso estado, que é o Rio Grande do Sul. Portanto, muito obrigado.
junto. Bem, essa foi a manifestação que nós recebemos da assessoria do deputado Pedro Westphalen, ele e o Harold, que é presidente da Confederação Nacional dos Municípios. O Harold era ligado ao deputado Pedro Westphalen, era assessor de gabinete do deputado, quando deputado estadual, né? E também é prefeito foi prefeito de municípios aqui no Rio Grande do Sul, e hoje está na condição de presidente da Confederação Nacional dos Municípios, defendendo esta questão aí, né? Nós, inclusive, estamos em contato com a assessoria do deputado Pedro, ele provavelmente estará conversando conosco na segunda-feira, nos dando mais detalhes aí com relação a esse e a outro aspecto também, uma vez que ele também foi um dos grandes batalhadores, junto com a bancada gaúcha, para a questão de recursos de emenda parlamentar para a área da saúde, sendo que desses recursos aí, mais de 400 mil reais estarão sendo destinados ao Hospital de Caridade Brasil na Terra. Aliás, esse assunto vai ser tema de uma entrevista amanhã com a presidência do hospital, através da gestora, da Alana, aqui no programa Variedades, nós ampliando as informações com relação à questão desses recursos aqui para o Hospital de Caridade Brasil na Terra. Bom, são 10 horas com 22 minutos, 10h22.